Controle de processos. É a tela principal do SEI, onde são visualizados todos os processos que estão abertos na unidade. Os processos estão separados em dois grupos: processos recebidos de outras unidades, processos gerados pela unidade na qual o usuário está logado. Pode ser acessado no menu vertical à esquerda e no ícone ao topo à direita. Relação de processos recebidos e gerados pela unidade. Relembrando. Formas de acesso ao controle de processos. Como é composto o processo? Composição do processo. Exemplo: 089.0321462202219. 089, código do órgão entidade. 032146, sequência automática fornecida pelo SEI. 2022, ano de geração do processo. 19, dígito verificador. O que significam as diferentes orientações visuais nos processos? Orientações visuais. 0117502021. Hugo.Martins. Descrição. Login entre parênteses indica o usuário a quem o processo foi atribuído na unidade. Processo com número em preto indica que já foi acessado por algum usuário da unidade. Processo com número em vermelho indica que ainda não foi acessado. Processo com número em azul indica que foi acessado e ou que sofreu alguma ação realizada pelo usuário no login sessão atual. Processo com fundo preto indica processo sigiloso já acessado por alguém da unidade. Só pode ser visto por usuários com credencial de acesso ao processo sigiloso. Processo com fundo vermelho indica processo sigiloso que ainda não foi acessado. Processo com fundo azul indica que o processo sigiloso foi acessado e ou que sofreu alguma ação realizada pelo usuário no login sessão atual. O que significam os diferentes ícones nos processos? Descrição. Setas opostas em amarelo indica que o processo recebido pela unidade tem prazo de retorno programado a vencer. Setas opostas em vermelho indica que o processo recebido pela unidade está com prazo de retorno programado expirado, atrasado. Ampulheta amarela indica que o processo enviado pela unidade com retorno programado está aguardando o retorno de outra unidade. Ampulheta vermelha indica que o processo enviado pela unidade com retorno programado está com o prazo de devolução expirado, atrasado. Plaquinha amarela de atenção indica que um documento foi incluído ou assinado no processo. Bloquinho de notas amarelo indica que uma anotação foi incluída no processo. Operações com processo. O SEI não permite o trâmite de documentos avulsos. Dessa forma, todo documento deve estar contido em um processo gerado previamente. Para iniciar um processo no SEI, o usuário deve clicar em Iniciar processo no menu principal. Localize no menu Iniciar processo. Relação de processos mais utilizados. Escolha o tipo do processo. Permitem a categorização do nível de acesso como sigiloso. Tipo do processo, preenchido automaticamente baseado em seleção em tela anterior. Especificação, definição do assunto que se trata este processo. São informações que diferenciem os processos de um mesmo tipo, as quais ficarão visíveis, juntamente com o tipo do processo. Classificação por assuntos, preenchida automaticamente baseada na escolha do tipo de processo. Interessados, preenchimento da denominação dos interessados no mérito do processo, pessoa física ou jurídica. O usuário faz o preenchimento do campo e as opções vão sendo apresentadas automaticamente. Caso não apareça, é possível realizar sua inclusão. Observações desta unidade. Insira informações adicionais que facilitem a identificação e a recuperação do processo. Indicação do nível de acesso ao processo. Clique em Salvar. Nível de acesso. Observe os níveis de acesso abaixo. Público, processos e documentos assinados disponíveis para visualização de qualquer usuário interno do sistema. Restrito, processos e seus documentos disponíveis para visualização de usuários das unidades pelas quais o processo tramitar. Sigiloso, processos e seus documentos disponíveis apenas para usuários com permissão específica e previamente credenciados. Os processos e seus documentos estarão disponíveis para visualização de usuários das unidades pelas quais o processo tramitar.
Atenção! Informações pessoais não são públicas e devem ter seu acesso restrito. Por exemplo, número de documentos de identificação pessoal, RG, CPF, título de eleitor, SIAP, estado civil, data de nascimento, endereço pessoal da pessoa física, endereço eletrônico pessoal, e-mail, número de telefone pessoal fixo ou móvel, informações financeiras e patrimoniais, informações médicas, origem social, racial ou étnica. Diferentemente dos processos públicos e restritos, os processos sigilosos não têm trâmite unidade a unidade. O acesso a esses processos é disponibilizado a usuários específicos que devam atuar no processo, mediante concessão de credencial de acesso ou credencial de assinatura, conforme o caso. Todas as vezes que o usuário for acessar o processo sigiloso, será solicitada a identificação de acesso com necessidade de informação de senha. Para ser identificado como sigiloso, o processo apresentará o ícone. Na tela Controle de processos, os processos sigilosos são identificados por meio de tarja sobre seu número. Essa tarja pode ser vermelha se o processo ainda não foi acessado, preta se o processo já foi acessado alguma vez, ou azul se o processo foi acessado na seção atual. Relacionar processos. Essa funcionalidade permite vincular processos que possuam alguma ligação entre si, porém, mantendo-os independentes, inclusive para tramitação, pois um não passa a fazer parte do outro e o relacionamento pode ser desfeito a qualquer tempo pela unidade que efetuou a ação. Caso existam relacionamentos no processo, a lista deles aparecerá abaixo da árvore de documentos. A anexação de processos no SEI permite juntar, de maneira permanente, processos do mesmo tipo, com o mesmo interessado e com o mesmo objetivo, uma vez verificado que as informações deveriam ou podem estar agregadas em um processo único. Anexar processo. A. Copiar o número do processo a ser anexado. B. Abrir o processo principal. C. Clicar no ícone Anexar processo. O processo anexado aparecerá na árvore de documentos do processo principal. E nesse processo anexado, será indicado o processo principal. Recurso que viabiliza a indicação de conhecimento de determinado documento ou processo, sem a necessidade de criar um documento para esse fim. É muito útil nos casos de envio de documentos circulares ou mesmo em blocos de reunião. Para a inclusão da ciência, acesse o processo, selecione seu número e clique no ícone Ciência, disponível na barra de ícones do processo. Após essa ação, aparecerá o ícone incluído ao lado do número do processo. O usuário deve ter cuidado para não dar ciência em documentos equivocadamente, pois essa ação não é passível de cancelamento ou anulação. As anotações são de livre preenchimento e permitem que o usuário insira informações adicionais ao processo, as quais não constarão em seus autos, pois se trata de uma forma de comunicação interna com a equipe da unidade. Essas informações não ficam disponíveis para outras unidades que, eventualmente, consultarem ou atuarem no processo. Para a inclusão da anotação, acesse a tela de controle de processos, marque as caixas que deverão receber a informação e clique no ícone Anotações, disponível na barra de ícones. Recurso destinado à inclusão de comentários em processos e/ou documentos. Os comentários não fazem parte da instrução processual, no entanto, poderão ser visualizados pelas demais unidades que tiverem acesso ao processo, diferenciando-se da funcionalidade Anotações. Para a inclusão de um comentário, acesse a tela de controle de processos, selecione o processo e na barra de ícones, clique em Comentários. Ao incluir o comentário, o ícone Visualizar comentários aparecerá ao lado do número do processo. Enviar processo. Um processo pode ser enviado para outra unidade e permanecer aberto na atual, enviado para várias unidades concomitantemente, editado e suas atualizações verificadas em mais de uma unidade ao mesmo tempo. Para enviar para outra unidade, acesse a tela de controle de processos, selecione o processo e na barra de ícones, clique em Enviar processo. Há também a possibilidade de realizar o envio de um ou mais processos na tela de controle de processos, marcando as caixas de seleção e clicando no ícone. O primeiro campo já se encontra preenchido com o número do processo.
Na sequência, digitar sigla ou parte do nome, selecionar o setor desejado, ou usar os ícones de busca, seleção na lateral direita. Clicando na lupa de pesquisa, selecione as unidades desejadas, em seguida, clique em Transportar. No formulário para envio do processo, preencha as informações solicitadas e na escolha das unidades de destino, acesse o ícone Grupo de Envio. Depois, adicione as unidades desejadas no grupo e clique no botão Salvar. Acesse o menu principal, posicione o cursor em Grupos e clique na opção Envio. Na tela Grupos de Envio, clique no botão Novo. Na tela Novo Grupo de Envio, preencha o nome do novo grupo, seguido de sua descrição. Depois, adicione as unidades desejadas no grupo e clique no botão Salvar. Após criado o grupo de envio, será possível selecioná-lo durante o preenchimento do formulário de envio do processo. Assim, acesse a tela de controle de processos, selecione o checkbox de interesse e clique em Enviar processo na barra de ícones. Na sequência, em Selecionar grupos de envio, selecione o grupo de interesse, as unidades indicadas e em seguida, clique em Transportar e depois Fechar. Ao retornar ao formulário de envio do processo, as unidades contidas no grupo selecionado estarão apresentadas no campo das unidades de destino. Após indicação das unidades de envio, temos alguns campos de preenchimento opcional. Assinalar apenas em caso estritamente necessário se a unidade ainda tiver ações a serem tomadas no processo. Se a opção não for assinalada, o processo será concluído na unidade e deixará de ser visualizado na tela Controle de Processos. Permite remover a anotação se houver, quando o processo for encaminhado. Permite que o sistema envie um e-mail automático à unidade de destino do processo, informando sobre o envio. Permite atribuir uma data em que o processo deva ser devolvido à sua unidade. Após indicado o prazo, ao passar o cursor sobre o símbolo, o sistema mostrará a data de retorno definida pela unidade remetente e informações complementares. Data certa. Permite a seleção de data através da apresentação do calendário. Prazo em dias. Permite definir a quantidade exata de dias que pode ser corrido ou úteis. Retorno cumprido. Aguardando o retorno. Prazo expirado. Após preencher todos os campos, clique em Enviar. A funcionalidade Controle de Prazos permite a administração de prazos dentro da unidade Organização Interna, diferentemente do retorno programado. Assim, outras unidades não terão acesso ao controle de prazos da sua unidade. Para inserir controle de prazo em processo, o usuário deve a. Acessar o processo desejado. B. Clicar no ícone Controle de Prazos, na tela do processo. C. Na tela Definir controle de prazo, escolher uma das opções disponíveis. Item Data certa, digitar uma data ou selecioná-la no calendário, ou item Prazo em dias, digitar a quantidade de dias até o fim do prazo e marcar a caixa de seleção caso o prazo deva ser contado em dias úteis. D. Clicar em Salvar. Para inserir controle de prazo em lote, basta abrir a tela Controle de Processos, selecionar os processos desejados e clicar no ícone Controle de Prazos, no menu superior. Os processos que possuem controle de prazo definido serão identificados pelo respectivo ícone da funcionalidade, identificados por cores. O processo deve ser concluído na unidade quando não há mais ações a serem tomadas por parte da unidade. A conclusão do processo em uma unidade não acarreta a conclusão nas demais nas quais esteja aberto. Para efetuar a conclusão, o usuário deve a. Clicar no número do processo. B. Selecionar o ícone Concluir processo. Atenção! Para fins de estatística, o tempo em que o processo permanecer aberto desnecessariamente na unidade será computado, como se o processo estivesse em andamento. No C é possível concluir o processo de duas formas. Item Caso o processo esteja aberto em mais de uma unidade, é possível que cada unidade realize a conclusão do processo de forma separada, quando a ação na unidade estiver concluída. Neste caso, não se deve incluir termo de encerramento ou qualquer outro documento que sinalize o encerramento de processo em situações transitórias. Item Caso o processo esteja aberto somente em uma unidade e não tenha mais trâmites em nenhuma outra unidade, o processo deve ser
encerrado com o devido termo de encerramento e, em seguida, concluído através do ícone Concluir processo. O encerramento de processos consiste na finalização do fluxo decisório do processo administrativo. Pode-se citar os seguintes motivos para o encerramento: item por deferimento do pleito, item por indeferimento do pleito, item pela manifestação expressa de desistência ou renúncia por parte dos interessados, item decisão motivada da autoridade competente, item quando exaurida sua finalidade. O SEI permite que um processo seja reaberto a qualquer momento, em caso de necessidade, pelas unidades por onde tramitou. Para reabrir um processo, a localizar o processo encerrado por meio da pesquisa ou ainda, quando utilizados, de bloco interno ou de acompanhamento especial. B. Abrir o processo. C. Clicar no ícone Reabrir processo. O sistema automaticamente atribui o processo reaberto para o usuário que efetuou a operação. Permite registrar informações meramente interlocutórias e explicações de situações, não deve ser utilizada para registrar informações relevantes ao processo. Atenção! As informações inseridas no atualizar andamento não são consideradas como documentos oficiais e ficam disponíveis para acesso público, mesmo que o processo esteja restrito. Para atualizar o andamento do processo, o usuário deve: A. Abrir o processo desejado. B. Clicar no ícone Atualizar andamento. C. Inserir a informação no campo Descrição. D. Clicar em Salvar. Deve-se ter cuidado ao preencher o campo Descrição, pois, ao salvar as informações, não é possível editá-las ou excluir o registro. Neste caso, orienta-se realizar outro registro corrigindo o anterior. As informações das atualizações serão visualizadas na página do Histórico do processo, tela do processo, opção Consultar andamento. Permite registrar informações meramente interlocutórias e explicações de situações, não deve ser utilizada para registrar informações relevantes ao processo. Atenção! As informações inseridas no atualizar andamento não são consideradas como documentos oficiais e ficam disponíveis para acesso público, mesmo que o processo esteja restrito. Para atualizar o andamento do processo, o usuário deve: A. Abrir o processo desejado. B. Clicar no ícone Atualizar andamento. C. Inserir a informação no campo Descrição. D. Clicar em Salvar. Deve-se ter cuidado ao preencher o campo Descrição, pois, ao salvar as informações, não é possível editá-las ou excluir o registro. Neste caso, orienta-se realizar outro registro corrigindo o anterior. As informações das atualizações serão visualizadas na página do Histórico do processo, tela do processo, opção Consultar andamento. A tela Controle de processos, tela inicial do sistema, organiza todos os processos abertos na unidade em dois grupos. A coluna da esquerda apresenta os processos recebidos, e a da direita, os processos gerados na unidade. Clicar sobre o número do processo em vermelho automaticamente ficará registrado no andamento do processo a hora, a unidade e o usuário que efetuou o recebimento. Permite atribuir processo a um usuário específico dentro da unidade. Permite a consulta e edição por outros usuários da mesma unidade. Não é possível a atribuição de mais de um usuário a um mesmo processo. Após selecionar usuário, clique em Salvar. Pronto! O usuário estará visível na tela de controle. Serão apresentados apenas os processos atribuídos ao usuário logado. Os processos sobrestados deixam de ser visualizados na tela Controle de processos e podem ser consultados na opção Processos sobrestados, no menu principal. Nesta mesma página, é possível remover o sobrestamento. Para isso, o usuário deve localizar o processo desejado e clicar no botão Remover sobrestamento. O SEI permite efetuar a conversão de um processo em um arquivo em formato PDF ou ZIP. O usuário tem a opção de gerar o arquivo de todos os documentos possíveis do processo ou de selecionar os documentos que deseja converter. O processo não pode ter andamento aberto em outra unidade além da geradora. 2. O processo não pode conter documentos. 3. O processo não pode possuir documentos externos ou produzidos no sistema. Neste caso, deve-se efetuar a exclusão de todos os documentos e, então, a do processo. Para criar marcadores em sua unidade, o usuário deve: A. Clicar em Marcadores, no menu principal do SEI. B. Clicar em Novo.
C. Selecionar o ícone do marcador desejado e nomeá-lo. D. Clicar em salvar. Após salvar, o marcador está pronto para uso. É possível inserir mais de um marcador no mesmo processo.